Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gael e na aula de hoje nós vamos aprender sobre as 4 operações básicas da matemática. Mas por que aprender elas se elas são tão básicas? Porque na matemática os conteúdos eles vão se acumulando, então mesmo em um assunto mais avançado, você vai precisar das 4 operações básicas. Por isso que é muito importante estudar esses conceitos e esses conteúdos. Então vamos lá? As 4 operações, que operações são essas? São as 4 operações básicas da matemática. Eu tenho certeza que você já teve contato com algumas delas em algum momento da sua vida, certo? Adição, subtração, divisão e multiplicação. A gente aprende desde muito cedo a trabalhar com essas operações matemáticas, principalmente porque elas estão muito presentes em nosso cotidiano. Se eu te perguntar quais são as operações, com certeza você vai saber responder. Mas e se eu perguntar o que elas significam? Será que é uma atividade fácil? Vamos parar para pensar um pouco. A primeira operação que nós vamos conversar hoje é a adição. A palavra adição, ela já fala um pouco, já traduz um pouco do sentido do que a operação quer passar. Adicionar, acrescentar e somar. Então, quando eu falo de adição, eu estou falando de juntar quantidades. Significa que no início de uma situação eu tenho uma quantidade e no final dessa situação eu vou ter mais do que a quantidade inicial. Eu vou juntar, acrescentar, certo? Vamos separar aqui um exemplo para a gente tentar identificar essa operação em uma situação problema. Vamos lá? Davi está juntando moedas para comprar uma bicicleta. Se ele possui 573 moedas e ganhou de presente de aniversário 237 moedas de sua mãe, com quantas moedas Davi ficou? Então nós temos um problema muito básico aqui. Vamos analisar essa situação. Davi é um garoto que quer comprar uma bicicleta, certo? E aí, uma observação que eu tenho para trazer é: sempre que você for resolver uma situação, problema, uma questão ou um exercício de matemática, coloca antes de começar a resolver do lado no papel os dados que a questão te passa, para que quando você termine de ler aquele texto inteiro da questão, você não fique confuso, você não precise ler novamente, porque todas aquelas informações você já ordenou ali separadamente, certo? Então vamos observar aqui a situação. Davi, ele tinha 573 moedas, era a quantidade inicial dele. E aí no aniversário dele ele ganha mais 237 moedas. Note que a própria língua, a própria fala já denuncia qual é a operação que a gente vai usar. Ele tinha 573 moedas e ganhou mais 237. Então, a própria palavra, a língua portuguesa, está denunciando qual é a operação matemática que a gente vai usar. A adição, a junção de duas quantidades. A adição ela é representada pelo símbolo mais. Então, vamos resolver essa questão. 3 mais 7, 10. Então, o 0 vai ficar aqui embaixo, o 1 vai subir aqui para cima. Parece até um pouco repetitivo, né? O 0 vai ficar aqui embaixo e o 1 vai subir para cima. Mas é bem assim mesmo. 3 mais 7, novamente, é 10. Mas agora a gente tem que somar com esse 1 que está aqui em cima. Então, 10 mais 1, 11. O 1 vai descer e o outro 1 vai subir para a próxima casa. Agora estamos na reta final para a gente conseguir solucionar essa questão. 1 mais 5 é 6. 6 mais 2, 8. Logo, Davi conseguiu ao todo 810 moedas. Viu como é fácil? É muito fácil. Porém, dependendo da forma como a gente interpreta a questão, a situação, pode ser que a gente se atrapalhe, ok? Mas é fácil. E se você achou complicado, não se preocupe, que ao longo dessa aula nós vamos fazer muitos outros exemplos e eu tenho certeza que vai clarear em sua mente. Existe uma propriedade muito importante da adição. Vamos ver qual é?
Em uma adição, a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Como assim a ordem das parcelas? Aqui nesse exemplo nós fizemos 573 mais 237. Mas e se eu invertesse essa ordem? Será que o resultado seria o mesmo? É isso que a gente vai ver agora, certo? Vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez na primeira conta. 7 mais 3 é 10. 3 mais 7 é 10, mais o 1 que está lá em cima. Nunca esqueça do 1, viu? Se esquecer do número que está em cima, altera completamente o resultado. Mais 1, 11. 1 mais 2, 3. Mais 5, 8. Então, note que a gente inverteu as parcelas. O que são parcelas? 573 é uma parcela. 237 também é uma parcela. E se eu troco elas de posição na conta, no cálculo, não altera o resultado. Então, falar que 3 mais 1 é igual a 4 é a mesma coisa que dizer que 1 mais 3 é igual a 4. Eu posso trocar esses números de posição sem alterar o meu resultado. Ok? Vamos então para a segunda operação. A gente já viu a adição. A adição trata sobre juntar, acrescentar quantidades. Já a subtração, ela é o inverso. A gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra um pouquinho mais tarde. Inverso, lembra disso? A subtração, ela fala sobre diminuir, retirar ou saber quanto um número é maior do que o outro. Vamos observar uma situação? Manu ganhou R$50 de mesada dos seus pais e decidiu sair para comprar roupas. Chegando em uma loja, Manu decidiu comprar uma blusa que custava R$23. Se Manu usou a sua nota de R$50 para pagar a blusa, quantos reais de troco ela recebeu? Então, nós vamos interpretar essa situação da mesma forma que a gente interpretou a questão de adição. Vamos colocar todos os dados aqui ao lado para a gente não se enrolar, ok? Manu tinha ganho dos seus pais R$50. E ela decidiu comprar uma blusa que custava R$23. Ok. E aí a questão ela quer saber se Manu utilizou essa nota de R$50, quanto ela recebeu de troco? E aí, quanto ela vai receber de volta? Ela vai receber de volta o que sobrar. E como a gente pode calcular o que sobra? A partir da subtração. A subtração ela é representada por meio de um tracinho de menos. E aí, eu tinha falado logo no início, quando eu apresentei a subtração, que esta operação é uma forma de saber quanto um número excede, é maior que outro. No caso, a gente vai ver quanto que o número 50 excede o número 23. Quanto sobra? Vamos ver? 0 menos 3, eu não tenho como tirar 3 de 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado ao número que está do lado. O número que está do lado do 0 é o 5. E aí o 5 vai emprestar uma unidade para o 0 e vai ficar com o que restou, 4. Nesse caso, o 5 fica 4 e o 1 vem aqui do lado do 0, ficando 10. Agora sim a gente consegue resolver. 10 menos 3 é 7. E 4 menos 2, 2. Ou seja, Manu usou a sua nota de R$50 para efetuar a compra dela e recebeu de troco R$27. Detalhe, professor, será que se eu estivesse resolvendo essa questão em alguma prova, em qualquer situação, eu poderia colocar só 27, o número 27 e pronto? Poderia, mas estaria incompleto. Por quê? Porque ele não pergunta qual é o número que ele vai receber de volta. A pergunta está questionando quanto ela vai receber de volta. Então a gente precisa falar o número e a unidade. 27, se eu falar 27 sozinho, é 27 o quê? 27 dias, 27 roupas. Eu preciso determinar o que ela está recebendo. Então ela vai receber de troco R$27, certo?
Você pode tanto representar questões de dinheiro a partir dessa representação ou escrever reais. Vamos agora para a nossa terceira operação. Já estamos na metade da nossa aula. A multiplicação. Multiplicação também é uma operação que trata sobre crescer. Multiplicar é fazer render, produzir muito. Então vamos para mais um exemplo prático da multiplicação. Manu deseja comprar 3 camisetas idênticas em um valor de R$ 45. Quanto Manu deverá pagar para comprar as 3 camisetas? Vamos observar novamente essa situação. Manu vai comprar novamente uma roupa. Ela quer comprar 3 camisetas e cada camiseta custa R$ 45. Nós temos 2 formas de resolver isso. Como saber o total que Manu vai gastar? Ela quer comprar 3 camisetas e cada camiseta custa R$ 45. Vamos ver. Aqui eu coloquei o preço das 3 camisetas. Primeira camiseta, segunda e terceira. Cada uma custa R$ 45. Para saber quanto ela vai gastar, só preciso somar esses 3 valores. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Professor, e o 1 do 15? Vai lá para cima. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 1, 13. Professor, o 1 sobe lá para cima? Não tem mais para onde subir. Os números acabaram. Quando não tem mais um número onde o 1 possa subir, então ele desce. Logo, a gente encontrou que Manu vai ter que pagar um total de R$ 135. E como foi isso? Como é que a gente chegou nesse resultado? A gente viu que Manu vai ter que pagar 45 3 vezes. Olha só o português. O português denuncia muito o que a gente tem que fazer na matemática. A gente teve que somar 45 3 vezes. Vamos só inverter 2 palavrinhas. A gente vai inverter o 3 e o vezes. A gente vai ter que multiplicar 45 vezes 3. Então, problemas de multiplicação nós também conseguimos resolver por meio de adições. Mas uma forma mais prática e mais rápida de resolver é por meio da multiplicação. Porque aqui eu estou somando 45 3 vezes. E agora eu vou multiplicar 45 vezes 3, certo? Vamos lá. Como a gente vai resolver isso? 3 vezes 5, 5, 10, 15. Lembra lá da tabuada. Se você tem alguma dificuldade com a tabuada, anota. A tabuada é decorar. Então, pega a tabuada, devora ela para você poupar muito tempo na hora de fazer cálculos simples. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 3, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 1, 13. Logo, a gente obteve, por meio da multiplicação e da adição, que o resultado é o mesmo, certo? Só que a gente escreveu bem menos coisa na multiplicação, né? Olha só a conta da adição, como ela foi um pouquinho maior. Imagina quando os números começarem a ser maiores. Então, a multiplicação é uma forma de fazer várias somas de uma forma mais resumida, ok? A divisão é uma operação que fala sobre separar, partir ou distribuir proporcionalmente. Então, se em alguma situação você se deparar com um contexto de divisão, separação em partes iguais, saiba, já desconfia que aquilo ali está falando sobre divisão. Vamos observar aqui um exemplo prático da divisão. Vamos lá? Manu comprou 5 blusas idênticas e pagou um total de R$ 250. Qual é o valor de cada blusa separadamente? Vamos lá anotar e interpretar essa situação. Manu, ela queria comprar 5 blusas idênticas. Eu coloquei a palavra idêntica porque ela já é um indicativo de que eu estou falando de uma divisão. Por quê? Porque quando a gente divide algo, a gente divide em partes iguais, partes idênticas. Então esta palavra já está me falando um pouquinho que é uma divisão, certo? E ela comprou essas 5 blusas idênticas por quanto?
por R$250. Então vamos lá. Quanto ela pagou por cada blusa? Qual foi o valor de cada blusa dessa? Para isso, a gente precisa dividir em partes iguais esse total de dinheiro, 250, por 5. Vamos ver como é que a gente faz isso? Aqui é o algoritmo para resolver uma divisão. Algoritmo é um passo a passo, é um método de resolver uma situação, certo? Então, sempre que eu for resolver uma divisão, a primeira pergunta que deve ser feita é: qual é o número que eu vou multiplicar por 5 para chegar perto de 250? Professor, 250 é um número muito grande. Tem como a gente fazer esse mesmo procedimento com um número menor? Tem. Eu posso, em vez de considerar 250, olhar primeiro para o 25. Vamos fingir que esse número, por enquanto, é 25? Ficou mais fácil. Qual é o número que eu multiplico por 5 para chegar em 25? E aí, da tabuada do 5, você vai lembrar. 5, 10, 15, 20, 25. Então, 5 vezes 5 é igual a 25. Coloco aqui o número que eu multipliquei e o resultado eu vou colocar embaixo do 25. Ok, coincidentemente, deu 25 também. Vou subtrair esses meus números, esses meus resultados. 25 menos 25 é 0. Então, aqui embaixo, eu vou colocar um 0. Professor, se aqui embaixo fosse um 1, por exemplo, se sobrasse 25 menos 24, vamos fingir que era 24? No lugar do 0, aqui desceria o 1. E aí, professor, como é que a gente agiria agora? Esse 0 que está aqui, ele iria descer e o 1 que estava sozinho iria se tornar um 10. Mas como aqui deu o resto do 0, esse 0 que sobrou aqui em cima, ele vai ser deslocado para cá. Então aqui nós temos uma coisa muito importante. Se aqui embaixo o resto for 0, todos os zeros que estiverem aqui em cima vão ser deslocados para aqui, ok? Para a resposta. Mas se aqui for um número diferente de 0, sobrou 1, 2, 3, qualquer número, o 0 que está aqui em cima vai descer aqui para baixo, certo? Como era resto 0, ele veio para cá. E logo, a resposta, cada blusa custava R$50. Então, a partir de uma divisão, eu consegui descobrir que o valor de cada blusa idêntica era R$50. E quando eu somei 50 mais 50, mais 50, mais 50, mais 50, 5 vezes, deu 250. 50 mais 50, 100. 150, 200, 250. Ok? Então, você conseguiu entender os conceitos que nós abordamos na aula de hoje? Isso, as 4 operações básicas da matemática é a base de todos os outros cálculos. Por isso é muito importante que você não deixe esses conteúdos passarem. Caso não tenha entendido, coloque as suas dúvidas nos comentários. Também você pode colocar algumas sugestões de vídeos que você queira assistir. Não esquece de deixar a sua curtida, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estão estudando também. E também de se inscrever no canal, tá certo? Até a próxima aula!